Quanto custa abrir um CNPJ para um dev em 2025? Sobre esse assunto, sobre esse tema que nós vamos falar nesse vídeo. Eu sou Fernando Kirchner, sou contador, sócio fundador aqui da Norte Contabilidade e nós vamos conversar nesse vídeo sobre isso, né? Quais são os custos gerais aí que você pode ter para abrir o seu CNPJ de tecnologia e quanto também você vai gastar, quanto tempo a gente vai levar para fazer a abertura desse CNPJ para você aqui na Norte, tá? Para que você possa ter um comparativo. Eu posso te dizer que você vai se surpreender com aquilo que eu vou te entregar aqui no final desse vídeo em relação aos nossos custos, a abertura da sua empresa, o tempo para que a gente vai levar para fazer isso, tá? Em relação ao custo, vai ser praticamente zero o custo para abrir o seu CNPJ aqui conosco, mas eu vou te dar um panorama geral para que você possa poder comparar essas situações, esses dois cenários possíveis, beleza? Então fica comigo até o final que você vai entender um pouco mais sobre quanto você vai gastar se você é um dev, um programador, quanto você gasta para abrir o seu CNPJ em 2025. Muito bem, então falando agora sobre a abertura do seu CNPJ, os custos, né, e quanto tempo você vai levar para fazer isso. Em geral, tá, a gente tem algumas despesas comuns, independente do estado onde você esteja, a sua cidade, o seu município, claro que pode mudar de cidade para cidade em relação aos valores, de estado para estado, né, mas em geral são essas despesas aqui que você vai ter. Taxas municipais, né, taxas de alvará de funcionamento, tudo isso, certificado digital, a contabilidade, né, o custo da contabilidade, quanto a contabilidade vai cobrar para você, de você para fazer a abertura desse CNPJ, a taxa, né, da contabilidade e também a taxa de registro da junta comercial. São essas quatro despesas comuns aí que você tem no momento de abrir o seu CNPJ, tá? Taxas municipais, vamos lá, dependendo de cidade para cidade, né, tem uma variação aí do mercado que a gente costuma notar entre 300, 500 até 800 reais, tá? Dependendo de algumas cidades pode chegar até próximo a R$1.000 as taxas anuais, né? Taxa de alvará de funcionamento, talvez taxa de alvará sanitário, protocolo da taxa de bombeiros, né? Então tem algumas taxas municipais dependendo da cidade, cobra mais ou cobra um pouco menos, né? Então varia nessa casa aí, entre 300 até R$1.000 por ano, tá? E essas taxas você paga na abertura do seu CNPJ e depois essas taxas se renovam anualmente para fazer a renovação do seu alvará, né, de funcionamento atrelado ao seu CNPJ, tá? Então esse é um custo. Um outro custo geral e normal que se tem, certificado digital. O certificado digital do seu CPF como sócio da sua empresa ou dois sócios, né, caso você vai ter, não seja uma SLU, né, tem outros vídeos aqui que eu falo sobre isso, mas caso seja uma SLU, uma sociedade limitada unipessoal, somente você é o sócio, somente você vai assinar. Então teria somente o seu certificado digital do seu CPF para ser emitido. Caso você vá ter outros sócios, todos os sócios precisam, em geral, ter o certificado digital para fazer a abertura do seu CNPJ, né? Assinar o processo de registro que vai para a junta comercial no contrato social. Geralmente ele é feito hoje 100% digital, né? Acho que todas as juntas comerciais de todos os estados já trabalham nesse modelo, principalmente na abertura da empresa. Então a assinatura também é digital, por isso você precisaria ter o seu certificado digital, o seu eCPF, para fazer essa assinatura, tá? E depois também, muito provavelmente a prefeitura da tua cidade vai exigir também o eCNPJ, né, o certificado digital da sua empresa, para fazer a emissão das suas notas fiscais, a validação digital das suas notas fiscais, tá? Então aqui a gente está falando, dependendo aí da empresa emissora, do estado, da região, para fazer a emissão dos dois, né, tanto do eCPF quanto do eCNPJ, entre 300 a 400 reais, tá? Nessa base. E aí também os certificados digitais com renovação anual, né? Geralmente se faz hoje o modelo A1, que é o modelo mais utilizado, que tem validade para um ano, né? Então também teria que ser feita essa renovação anual. Então a gente falou até aqui das taxas de alvará de funcionamento e também do certificado digital. O outro custo então seria da contabilidade, quanto que a contabilidade cobra em geral, em média, né, valor de mercado para fazer a abertura do seu CNPJ. Valor médio de mercado é em torno de R$1.000, tá? Mais ou menos isso é a abertura do seu CNPJ, as contabilidades têm cobrado em torno disso, tá? Em geral, talvez um pouco menos, um pouco mais, mas em média vamos colocar numa base aqui R$1.000, tá? E por fim a taxa de protocolo da junta comercial, que seria o quarto custo, a quarta despesa aí que você teria. Então a taxa essa taxa, né, de protocolo da junta comercial depende de estado para estado, depende da sua região. Então Santa Catarina, onde a gente está, até onde eu sei, acho que é a terceira taxa mais barata do Brasil, custa R$168. Amazonas, por exemplo, custa próximo de R$1.000 a taxa de protocolo. São Paulo, em torno de R$200. Então, varia de estado para estado, tá? Então, essa taxa de protocolo da junta comercial também você vai ter essa despesa. Beleza, agora você tem um panorama geral aí, né? Falando sobre a alvará de funcionamento, certificado digital, contabilidade e a taxa de registro da junta comercial. São esses custos gerais aí que você pode ter para abrir o seu CNPJ. Por que eu digo pode ter? Porque aqui com a Enorte você não vai ter a maioria dessas despesas. E eu vou te explicar por quê.
Você vai abrir a sua empresa aqui praticamente de graça, né? Um custo muito baixo. Vamos lá, taxa da prefeitura, taxas municipais. No endereço fiscal que a gente utiliza, nós temos uma legislação própria aqui na nossa cidade, onde a gente tem a isenção dos alvarás de funcionamento. Então, a empresa de tecnologia não paga nenhuma taxa de alvará de funcionamento ao se estabelecer aqui no nosso endereço fiscal, usando, né, o nosso endereço fiscal. Então, você não vai ter taxa de alvará de funcionamento, taxa de alvará sanitário, taxa de bombeiros, nenhuma dessas taxas para fazer pagamento. Tá? A gente tem uma lei própria aqui na cidade que regulamenta a questão da utilização de endereço fiscal e concede esse benefício, com essa isenção dessas taxas para empresas que se estabelecem aqui usando o nosso endereço fiscal. Então, esse custo aqui, zero, tá? Custo de abertura do seu CNPJ em relação a taxas municipais, zero. Certificado digital é uma outra despesa que a gente não vai ter aqui. Porque ao se estabelecer no nosso endereço fiscal aqui em Santa Catarina, a nossa junta comercial, ela aceita a assinatura do processo usando a sua senha do Gov. Então, se você tiver a sua senha do Gov sendo nível prata ou nível ouro, não vai ter despesas com a emissão do seu certificado digital do seu CPF. E a nossa prefeitura, do nosso endereço fiscal, a nossa prefeitura, ela não exige o eCNPJ para fazer a emissão das notas. A gente faz a emissão com login e senha, que é validada pelo sistema da prefeitura, junto ao e-mail, né, da empresa, no caso o seu e-mail, você faz essa validação, assina um documento em PDF também com a sua senha do Gov, e a prefeitura libera para a gente poder fazer o acesso à emissão sem custo nenhum e sem a necessidade de emitir certificado digital. Tá? Então, até aqui, custo zero para abrir o seu CNPJ. Em relação à contabilidade, quanto que nós cobramos para abrir uma empresa dentro desse modelo, dentro desse padrão? Zero, nem R$1. Você não vai pagar nem R$1 para a Enorte para que a gente possa abrir o seu CNPJ usando o nosso endereço fiscal dentro desse padrão aqui que eu estou te falando. Tá? A gente não vai cobrar nada de você. Apenas as mensalidades normais que você vai definir com os planos, né, que a gente vai definir juntos. Eu mesmo posso te ajudar a fazer essa definição do plano para aquele que mais vai atender a sua necessidade. A gente pode até ajustar uma outra situação aí conforme a sua necessidade também. E somente você vai ter a despesa então normal da mensalidade, da contabilidade, como você vai ter, né, em qualquer local. Tá? Então até aqui, presta atenção, custo zero para abrir o seu CNPJ. Não tem taxa de alvará de funcionamento, não tem certificado digital e não tem custos em relação à contabilidade. Qual vai ser a única despesa então que você vai ter para abrir o seu CNPJ aqui conosco? Somente a taxa de abertura da junta comercial, a taxa de protocolo da JUSESC, né, a junta comercial aqui de Santa Catarina, que custa R$168, menos de R$200, tá? Então, se você abrir o seu CNPJ aqui, é isso que você vai gastar, menos de R$200 você vai abrir o seu CNPJ. Em quanto tempo a gente leva para fazer isso? Geralmente, quando dá tudo certo assim, né, em relação ao processo, não tem nenhum feriados e tal, né, no meio que acaba atrapalhando um pouco, mas em média 3 dias úteis. Em 3 dias úteis você vai poder inclusive emitir nota fiscal. A gente vai finalizar inclusive o processo na prefeitura em até 3 dias úteis. Tá? Essa é a nossa média de prazo que a gente tem levado. Tá? Então a gente tem o seu CNPJ registrado, o seu contrato social registrado e a liberação da prefeitura para poder emitir nota fiscal em média em até 3 dias úteis. O que no Brasil afora a média é de 30 dias para você poder emitir nota fiscal. Ter o CNPJ, o contrato social, até um pouco mais rápido, né? Dependendo do estado, dependendo da sua região. Mas a parte da prefeitura às vezes acaba demorando um pouco mais para liberar a emissão de notas. Aqui a gente faz isso em 3 dias úteis. Você precisa desse pacote, precisa abrir o seu CNPJ nessa situação. Está interessado em abrir o seu CNPJ aqui conosco, saber como isso funciona? Muito simples, muito fácil. Na descrição aqui do vídeo tem o nosso link do nosso WhatsApp. Você vai clicar ali, vai marcar uma reunião comigo ou vai conversar aqui com o pessoal no atendimento. Eles já vão te explicar, vão te dar todos os detalhes e a gente vai encaminhar da forma mais rápida possível aí a abertura do seu CNPJ e com esse custo mínimo aí de menos de R$200. Tá bem? Um grande abraço, tá? Eu fico no teu aguardo. Obrigado e a gente se vê no nosso próximo conteúdo.